Olá, gente, boa noite. Hoje, dia 3 de outubro, nós temos o nosso nono encontro de mentoria síncrona desse ano. Eu preparei aqui uma reflexão um pouquinho aprofundada sobre a opinião consultiva número 28, de 2021, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela trata sobre a figura da reeleição presidencial por tempo indeterminado. Aprofunda esse tema. E ao passo em que visita essa questão, ela aprofunda bastante as relações entre direitos humanos, democracia, sistema interamericano e o desenho que o tema vem tendo, né? O desenho que vem sendo esculpido ao longo dos anos no sistema interamericano. Eu selecionei esse tema porque eu acho muito importante a gente conversar sobre a questão do conteúdo democrático, né, dos ditames democráticos no marco do sistema interamericano, para a gente ter mais base para dialogar, entendendo a democracia como nos ensina Chantal Mouffe, não como um consenso absoluto em que haja uma hegemonia, mas como um dissenso razoável, ou seja, a possibilidade, sim, de diversidade, de opiniões que sejam divergentes, não porque as pessoas sejam inimigas, mas porque agonisticamente estão em posições diferentes. A importância da gente trazer o tema da democracia, o tema do debate democrático, da divergência de ideias e pensamentos, como parte essencial da construção de um país cada vez mais profundamente democrático. Mas a democracia não é uma troca de ideias que pode se transmutar numa troca de ofensas. A democracia real, ela tem como fundamento mais importante exatamente a proteção dos direitos humanos. E é a partir desse ponto nodal que a gente vai conversar e compreender o que significa, dentro da jurisprudência do sistema interamericano, a relação entre direitos humanos, democracia e democracia representativa. Eu queria que vocês pudessem acompanhar esses dispositivos, olhando aí as legislações, né, os dispositivos que eu vou trazer, que vocês têm, e tendo como referência a opinião consultiva número 28 de 2021. No meu site, você encontra essa opinião consultiva na parte de material de apoio. Aí você vai buscar decisões do CID, né, que é Sistema Internacional, ONU e OEA. Quando você clica em decisões CID, você vai ver que o primeiro tópico é opiniões consultivas da Corte. Aí você vai lá, em ordem cronológica, né, de terem sido proferidas, você vai chegar na de número 28, que foi a última, que vai tratar sobre essa reeleição presidencial indefinida. Bom, essa opinião consultiva foi solicitada pela Colômbia. Ela trata foi muito. Eu vou dar uma resumida, mas assim, o contexto em que foi solicitada essa opinião consultiva dava conta, inclusive, de casos contenciosos que estavam sendo analisados pela Corte. E aí a Corte precisou reescrever as perguntas formuladas, e ela o fez com base na sua competência consultiva, e o fez lá no parágrafo 37. Então, a gente vai tratar de duas grandes questões-chave. As perguntas reescritas pela Corte, no marco dessa OC, vão perguntar o seguinte: à luz do direito internacional, a reeleição presidencial por tempo indeterminado é um direito humano protegido pela Convenção Americana? Essa é uma pergunta muito importante, porque normalmente nós tratamos da democracia como um valor,
o valor democrático, como um princípio, o princípio democrático. E nessa opinião consultiva, a gente vai tratar da democracia como um direito, com elementos estabelecidos. Então, é muito importante que a gente possa olhar por essa lente. Segunda questão dentro desse primeiro bloco, lá no parágrafo 37 da opinião consultiva 28, que também vai trazer o debate sobre o direito à democracia. Nesse sentido, as normas que limitam ou proíbem a reeleição presidencial seriam contrárias ao artigo 23 da Convenção Americana, que vai falar sobre direitos políticos, que busca a reeleição. Então, vamos lá. As normas que limitam ou proíbem essa reeleição indefinida, que buscam restringir os direitos políticos dos eleitores de escolher, contrariariam o artigo 23 da CAD? A terceira pergunta no primeiro bloco. A limitação ou proibição da reeleição presidencial é uma restrição de direitos políticos compatível com os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade, conforme a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a matéria? Então, esse é o primeiro bloco das questões que foram reescritas para entrarem na competência da Corte e respeitarem o regulamento. E o segundo bloco tem uma pergunta-chave, que também, né, nessa lógica da reescrita da Corte. É a reeleição presidencial indefinida compatível com a existência da democracia representativa no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos? Bom, no parágrafo seguinte, logo de cara, a Corte fala assim, olha, vou conceituar o que eu entendo como reeleição presidencial indefinida. Estou contextualizando que essa opinião consultiva não é sobre todos os cargos, eu estou contextualizando que a pergunta me força uma análise de um sistema presidencial e fala sobre a cadeira de presidente da República. Então, ela recorta para também dizer que está falando desse quadro. Tudo o que foi dito se aplica, obviamente, a todos os países, deixa eu conjugar isso direito, a todos os países do continente que, assim como a Colômbia, também tem sistemas presidenciais. O Brasil é um deles. Mas o mais importante, de novo, é o que ela vai falar na parte segunda sobre as relações imbricadas entre democracia, Estado de Direito e direitos humanos. A gente vai chegar lá. Bom, o que é o conceito de reeleição presidencial indefinida? Significa, aí já traduzindo para o português, o parágrafo 38, a permanência no cargo da pessoa que exerça a presidência da República por mais de 2 períodos consecutivos, de duração razoável. Duração razoável, 4, 5 anos, 2, 3, 10 anos já não é mais uma duração razoável. 2 períodos de 10 anos são 2 décadas. Então, é só para a gente entender o que seria o razoável. Essa duração não poderá ser modificada durante a vigência do mandato dele. Então, imagine que a pessoa tenha sido eleita para cumprir um período de 4 anos e mudem para 5. Isso não é possível. Dentro da lógica estabelecida nessa última opinião consultiva da Corte, que foi proferida em 2021. Bom, outra coisa que eu tenho para dizer aqui, que é bem importante, é que nessa opinião consultiva, a Corte diz assim, olha, galera, eu vou lembrar que, não custa lembrar que lá no parágrafo 41, anota para você ler com carinho depois, não custa lembrar que o que eu estou estabelecendo aqui é jurisprudência, é estándar interamericano, e vincula vocês, Estados-membros da OEA, que no exercício do seu poder soberano, aceitaram se submeter ao controle de convencionalidade que eu exerço. Então, estou avisando, não custa lembrar, que os poderes judicial e legislativo precisam ter em conta que tem que cumprir essas orientações sob pena de o Estado membro poder estar no banco dos réus num caso concreto. Então, a Corte diz necessário ainda lembrar que, conforme o direito internacional, quando o Estado é parte de um tratado, como, por exemplo, a Convenção Americana, esse Estado
obriga todos os seus órgãos, inclusive os poderes judiciário e legislativo, em razão da violação por algum desses órgãos da Convenção, o que gera uma responsabilidade internacional para aquele Estado. É por essa razão que entende necessário que todos os órgãos, que os diversos órgãos do Estado realizem o correspondente controle de convencionalidade, também sobre a base do que assinala no exercício da sua competência não contenciosa, ou seja, a consultiva. Aqui, inegavelmente, compartilha com a sua competência contenciosa o propósito do sistema interamericano de direitos humanos, qual seja a proteção dos direitos fundamentais dos seres humanos. Então, a Corte aqui estabelece esse marco importante, avisando, ó, galera, não é só a função contenciosa, em que é o julgo, né? Um caso concreto apresentado por um indivíduo, por um grupo de indivíduos ou por uma ONG em relação ao Estado, um caso concreto com provas. Também quando eu exerço a função consultiva, ou seja, esse controle de convencionalidade em abstrato, aqui também eu delimito estándares importantes para o sistema, para serem cumpridos por todos os estados que compõem o sistema interamericano de direitos humanos. Isso é importante, falou? Bom, agora eu vou voltar lá para o comecinho, porque a gente já entendeu o contexto, a gente já ouviu as perguntas, mas eu preciso trabalhar com base em que essas perguntas são enunciadas. Essa opinião solicitada pela Colômbia tem como fundamento a Convenção Americana de Direitos Humanos. Primeiro, na obrigação de respeitar e garantir os direitos, que é o artigo 1º. O artigo 23, que vai falar sobre os direitos políticos, e no artigo 23 a gente vai ter especificado que todos os cidadãos devem gozar os seguintes direitos e oportunidades. Primeiro, participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. 2, votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, diretamente ou por meio de representantes livremente, periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores. Então, vejam que fala em eleições periódicas. Aí a pergunta é se essas eleições periódicas podem ser indefinidas e a mesma pessoa pode ficar periodicamente, mas indefinidamente sendo reeleita. A lei pode, em letra C do parágrafo 1º do artigo 23, ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas de seu país. E lá no parágrafo 2º, tem que a lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação por juiz competente em processo penal. Esse é o dispositivo que vai tratar dos direitos políticos. E esse dispositivo é o dispositivo da CAD, que dialoga diretamente com o tema do direito à democracia. Logo, a gente vai estar trabalhando aqui com essa noção de que a democracia não é só valor, não é só princípio, mas também é um direito exigível. E também se fundamenta essa opinião consultiva no artigo 24, que a gente já estudou muito, que vai dar conta de ser a chamada cláusula autônoma do princípio da igualdade e não discriminação, quando fala da igualdade perante a lei. E, junto com a cláusula subordinada, lá do artigo 1º da Convenção Americana, que vai falar das obrigações de respeito, garantia e não discriminação, compõe esse todo e que as pessoas têm que ter possibilidade de acessar com igualdade o exercício dos direitos políticos, que inclui votar e ser votado.
E no artigo 32, que também é fundamento dessas perguntas enunciadas, elaboradas e submetidas à corte pela Colômbia, no artigo 32 a gente tem a regra sobre os deveres das pessoas, a correlação entre direitos e deveres. E está escrito que toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum em uma sociedade democrática. A Convenção Americana e toda a jurisprudência da Corte vai utilizar esse critério em uma sociedade democrática de modo reiterado. E o conteúdo dessa sociedade democrática vai sendo desenhado não só pela jurisprudência, como também por diversas declarações, pactos, acertos, que nascem como soft law, mas trazem o conteúdo exigível dos direitos preconizados nas convenções, nos tratados internacionais. Então, essa noção de sociedade democrática tem, sim, um desenho interamericano mais profundo aonde? Na Carta Democrática Interamericana, que é de 2001, que é de 11 de setembro de 2001. A gente vai falar dela, não sem antes convocar a Declaração Americana dos Direitos Humanos, que no artigo 20 vai falar do direito de sufrágio, de participação no governo, né, o direito de votar e ser votado, e de também participar das direções, de ser chamado das formas mais diversas e de poder provocar inserção, né, e pautar a agenda de todas as formas do governo, né, participando da governabilidade. No artigo 3º, letra D, da Carta Democrática, da Carta da OEA, que é o documento que funda a Organização dos Estados Americanos e que o Estado brasileiro ratificou, lá no artigo 3º vem enunciados os princípios interamericanos. E aí tem vários. Dentre eles, na letra D, está escrito que a solidariedade dos Estados americanos e os altos fins a que ela visa requerem a organização política dos mesmos, vírgula, com base no exercício efetivo da democracia representativa. Então, a democracia representativa é o sistema que foi escolhido, acordado, eu acho que a palavra melhor é acordado, nesse acordo de vontade entre os estados, para ser o norte, o referencial principiológico democrático dos Estados americanos. O modo como essa democracia representativa vem sendo cada vez mais e mais mobilizada também por uma participação popular mais concreta, vai dando conta do aprofundamento desse direito à democracia, que é o que logo depois a Carta Democrática vai trazer. Vocês sabem que a última modificação aqui é de 1968, né, na Carta da OEA, e a Carta Democrática Interamericana é uma resolução da Assembleia Geral da OEA, que é de 11 de setembro de 2001. Bom, nessa Carta Democrática, ou melhor, dessa Carta Democrática, a Colômbia e a OEA convocam diversos princípios e também considerando-os. Dentre eles, a gente vai olhar com lente de aumento, né? O primeiro considerando, e eu acho importante que vocês, assim que acabarem de ouvir essa explicação, né, e que a gente puder trocar umas ideias aqui hoje, galera aqui da minha mentoria, né, do curso completo, aprofundem, assim, fichem a Carta Democrática. A gente falou dela no último encontro, mas eu sinto que a gente precisa realmente aprofundar,
vejo que isso é não só para a prova em si, como as questões que têm surgido nos grupos, né, de defensores e de examinadores e de vocês enquanto cidadãs e cidadãos, mas também muito olhando para a prova e para aquilo que a gente precisa compreender como a função da Defensoria Pública, a missão constitucional da Defensoria Pública enquanto princípio e expressão do regime democrático. Qual o conteúdo convencional hoje que precisa ter essa expressão para ser de acordo com um controle de convencionalidade? Então, é óbvio que eu precisei, né, organizar as minhas emoções por conta de ontem, preparando essa aula para vocês, mas é óbvio que isso está na ordem do dia. Tem uma prova que está sendo elaborada ainda, que vai ser dia 9 de outubro, que é a prova de Mato Grosso. Então, é importante vocês colocarem, assim, que a opinião consultiva 28, que é uma opinião consultiva recente, é a última da Corte Interamericana, está trazendo vários elementos sobre esse tema que está na pauta. E outra coisa, só para mostrar a importância da gente olhar para isso. Ontem, durante as eleições, né, que a gente estava aqui assistindo, parecia que era a Copa do Mundo, a apuração, eu estava com uma família e tal, veio um comentário, assim, por conta de uma... eu acho que chama lettering, né? Que foi surgindo embaixo, enquanto os repórteres estavam fazendo os comentários, surgia assim, a missão da OEA sobre as eleições brasileiras vai falar em seguida, uma chamada. Aí vem um comentário da família, o que esse pessoal vem lá de fora fazer aqui no Brasil? Acompanhar o quê? Aí eu falei, gente, vocês têm que entender que o organismo internacional não é estrangeiro. Organização dos Estados Americanos, Organização das Nações Unidas, são organismos internacionais que o Estado brasileiro também integra. Da mesma forma que tem missão desses organismos aqui no Brasil para acompanhar as eleições brasileiras, de acordo, inclusive, falando especificamente da OEA, com o que está previsto lá nos dispositivos finais da Carta Democrática, a Democracia e as Missões de Observação Eleitoral, a partir do artigo 23, nós também integramos essas missões de observação eleitoral quando um outro país está elegendo os seus presidentes, o seu presidente ou a sua presidente. Então, quando os outros países também estão enfrentando eleições presidenciais, nós também acompanhamos. Por quê? Dentro dessa lógica de relacional, né, de fiscalização recíproca, que a gente vai permitindo que aquilo que antes estava obscurecido possa ser trazido, retirado dessas trevas nebulosas. Quando a gente só olha o nosso ponto de vista, quando a gente só olha a partir do nosso próprio critério, é mais possível que a gente viole direitos humanos. Quando há outros olhares internacionais que também erigem a pessoa humana como epicentro axiológico de proteção, reduz um pouco a chance de violação de direitos humanos. Ou mesmo que não reduza a chance completamente, né? Não impeça, ou reduza muito pouco, pelo menos é um outro olhar de fora que não permite que a gente passe por aquela situação sem ser convocado a atuar como um terceiro observador. Então, essas questões que a gente vai trabalhar aqui são elementos fundantes, importantíssimos, inafastáveis dessa relação entre democracia, direitos humanos e Estado de Direito. Bom, lá no primeiro considerando, a gente vai voltar a ler o tema do princípio da democracia representativa e o princípio da não intervenção. Considerando que a Carta da OEA reconhece que a democracia é representativa, então trazendo lá aquele artigo 3º, letra D, que a gente já tinha lido, é indispensável para a estabilidade, para a paz e para o desenvolvimento da região, e que um dos propósitos
Propósitos da OEA é promover e consolidar a democracia representativa, respeitado o princípio da não intervenção. Então, esse é logo o primeiro considerando. Na sequência, a gente vai chegar no considerando 5. Estou pulando e trazendo apenas aqueles que são enunciados na opinião consultiva. 1, 2, 3, 4, 5. Reafirmando que o caráter participativo da democracia em nossos países, nos diferentes âmbitos da atividade pública, contribui para a consolidação dos valores democráticos e para a liberdade e solidariedade no hemisfério. Aí aqui a gente está falando que a democracia representativa se complementa com a participação democrática, ou seja, com os elementos da democracia participativa. No seguinte, o parágrafo 6º, considerando que a solidariedade e a cooperação dos Estados americanos requerem a sua organização política com base no exercício efetivo da democracia representativa e que o crescimento econômico e o desenvolvimento social baseados na justiça e na equidade e a democracia são interdependentes e se reforçam mutuamente, aí a gente tem essa regra, né, da interdependência entre os valores democráticos e o desenvolvimento social e econômico. E isso vai se repetir no artigo 7º dessa mesma carta. Tendo presente que a Declaração Americana e a Convenção Americana dos Direitos Humanos contêm os valores e os princípios da liberdade, igualdade, justiça social, enquanto intrínsecos à noção de democracia, então a gente já está começando a trazer que é valor junto com direito, tá vendo? O encadear desses considerandos. Mais adiante, no parágrafo 9º, né, no 9º considerando, reafirmando que a promoção e proteção dos direitos humanos é condição fundamental para a existência de uma sociedade democrática e reconhecendo a importância que tem o contínuo desenvolvimento e fortalecimento do sistema interamericano de direitos humanos para a consolidação da democracia. Aí vai tratar da educação, meio ambiente, vários protocolos, até a gente chegar aqui no parágrafo 16. Que vai tratar especificamente da Declaração de Manágua, que é de 93, também é uma resolução da Assembleia Geral, que vai falar sobre a democracia, a paz, o desenvolvimento, enquanto partes inseparáveis e indivisíveis da democracia, e vai trazer também a importância da criatividade, de uma... Ela fala assim, olha, um esforço permanente é fruto de trabalho criativo, quer dizer, a gente não pode se limitar ao que está escrito. É importante também abrir para o novo, né, para a renovação. Então, na essência da democracia está essa potência do reinventar-se. Mais adiante, vai falar dos direitos e obrigações da Carta da OEA, e que são complementados pelos princípios democráticos do continente, que é o parágrafo 19, o considerando 19, e o considerando, parágrafo 20 dos considerandos, vai falar que a Carta Democrática, essa resolução que a gente vai analisar agora, é exigência de precisão, de especificação, de especificidade, convocada pelo desenvolvimento progressivo do direito internacional dos direitos humanos e para preservar as instituições democráticas. Aí, nesse sentido, continuando, então, tudo isso são considerados enunciados como fundamento e como competência material, para definir a competência e razão da matéria da Corte Interamericana, delimitar na hora que ela vai responder essa OCE. Mas também tem os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da própria Carta da OEA. E quais que são esses elementos? O 2º vai falar dessa relação entre exercício efetivo da democracia representativa como base do Estado de Direito e dos regimes constitucionais dos Estados-membros da OEA. A democracia vai se reforçar e se aprofundar com a participação permanente, ética e responsável dos cidadãos, em um marco da legalidade, em conformidade com a
Constituição. Isso é o elemento, assim, que mais liga Estado democrático de direito, né? Estado de direito, democracia e direitos humanos. No artigo 3º, ainda dentro dessa lógica, desse capítulo da democracia e sistema interamericano, a Carta Democrática Interamericana vai trazer os elementos essenciais da democracia representativa que são meramente exemplificativos, porque usa a expressão entre outros: respeito aos direitos humanos, às liberdades fundamentais, acesso ao poder e exercício com sujeição ao Estado de Direito, celebração de eleições periódicas, livres, justas, baseadas no sufrágio universal e secreto, como expressão da soberania do povo, no regime pluralista de partidos e organizações políticas e na separação e interdependência dos poderes públicos. Esses são os elementos essenciais da democracia representativa. No artigo 4º, vai tratar dos componentes fundamentais para o exercício dessa democracia. Aí vai convocar a questão da transparência das atividades governamentais. Eu fiquei ouvindo sobre o sigilo das atividades governamentais, isso viola o dispositivo do artigo 4º. A probidade, a responsabilidade dos governos na gestão pública. Então, a nossa lei da probidade ou da improbidade administrativa tem aqui base convencional no artigo 4º da Carta Interamericana Democrática, que vai densificar dispositivos da Carta da OEA, da Declaração Americana e da Convenção Americana de Direitos Humanos. Além disso, respeito aos direitos sociais, a liberdade de expressão e de imprensa, a subordinação constitucional de todas as instituições do Estado, autoridade civil legalmente constituída, e o respeito ao Estado de Direito por todas as instituições e setores da sociedade são igualmente fundamentais para a democracia. Não existe democracias fortes sem instituições democráticas fortalecidas. Então, quando a gente ataca, por exemplo, uma das instituições sem ser uma crítica construtiva, isso faz com que se arranhe o Estado de Direito em si. Bom, a gente vai continuar vendo que no artigo 5º vai dar conta de falar sobre o fortalecimento dos partidos políticos e outras organizações políticas como um elemento prioritário para a democracia. A gente vai ver que no artigo 6º a gente tem uma regra sobre a participação cidadã, né, nas decisões relativas ao seu próprio desenvolvimento, que isso não é apenas um direito, mas também uma responsabilidade e uma condição necessária ao pleno exercício, ao pleno e efetivo exercício da democracia. E a importância do fomento a diversas formas de participação cidadã, enquanto um dever que integra as obrigações dos Estados. E no artigo 7º, como eu já tinha falado, a gente vai tratar dessa interdependência entre democracia e direitos humanos. Bom, esses são os dispositivos que compõem aí a base material da opinião consultiva. E como que dentro daquilo, né, que a corte acaba decidindo, né, nessa ponderação dentro da razoabilidade ou não, vai entender que a reeleição não pode ser indefinida, reeleição é uma vez, né, então seriam 2 mandatos consecutivos, mas que depois de um intervalo é possível que a pessoa novamente apresente seu nome, como está acontecendo no Estado brasileiro hoje, né, que nós temos um ex-presidente da República que está novamente buscando a reeleição. Mas, na verdade, não seria uma reeleição, seria uma nova eleição, porque imaginemos que ele seja eleito agora, é possível, caso queira, apresentar seu nome para uma segunda eleição, e aí seria reeleição. Então, dentro dessa lógica, a corte vai caminhar nesse sentido, de que é possível dessa vez, e não de modo indefinido, nem com mandatos muito longos, e nem pode fazer essa mudança no curso do mandato. Mas de tudo aquilo que está lá nessa opinião consultiva, eu queria espremer o que tem a ver na parte 4º, no 4º capítulo da OAC,
que começa no parágrafo 43. Por quê? Porque aqui a gente vai aprofundar essa relação dinâmica entre democracia, Estado de Direito e direitos humanos. A Corte tem estabelecido desde as suas primeiras decisões que o conceito de direitos humanos é inseparável do sistema de valores e princípios que inspira esses conceitos. E numa sociedade democrática, os direitos e liberdades inerentes à pessoa, as suas garantias e o Estado de Direito constituem uma tríade, um tripé, e que cada um desses elementos, direitos e liberdades, as garantias, o Estado de Direito, cada parte desse tripé é fundamental para a construção de uma sociedade democrática. Se a gente tira um pedaço, rui todo o edifício, porque a gente tira um dos alicerces do sistema interamericano. Então, só a existência nominal de um regime democrático, por si, não garante permanente respeito aos direitos humanos. É importante que exista uma legitimação democrática. Gente, isso é muito importante, anota. É a legitimação democrática de determinados fatos e atos numa sociedade que está delimitada pelas normas internacionais de proteção dos direitos humanos, reconhecidos de acordo com a Convenção, que vai dar conta da existência de um verdadeiro regime democrático. Então, não adianta simplesmente se falar numa democracia e de se ter uma eleição pro forma. É importante que a condução daquele regime se dê de acordo com a principiologia interamericana. Eu quero ler para vocês o que está no parágrafo 45, e 46. Se bem que o princípio democrático implique que os governantes sejam eleitos pela maioria, presta atenção. Um dos objetivos principais de uma democracia deve ser o respeito aos direitos das minorias. Esse respeito se garante mediante a proteção do Estado de Direito e dos direitos humanos. No parágrafo 46. A interdependência entre democracia, Estado de Direito e proteção dos direitos humanos é a base de todo o sistema de que a Convenção Americana forma parte. Entendem? Não adianta ser só o mais votado. Para existir uma legitimidade democrática, a gente tem que ter esses pés todos, esses três grandes conjuntos conversando, essa interdependência entre democracia, Estado de Direito e proteção dos direitos humanos. Então, nesse sentido, aí ela vai trabalhando bastante, vai aprofundando sobre as diversas resoluções, vai trazendo, vai falando tudo aquilo que a gente já conversou sobre a Carta Democrática, vai aprofundando bastante, até que eu quero chamar a atenção também para o que está no artigo 56, porque eu acho que é muito, muito importante, e a gente vai ler junto. Deixa eu só anotar aqui. Esqueci o negócio que eu quero falar depois. Portanto, o princípio democrático inspira, irradia e guia a aplicação da Convenção Americana de forma transversal. Constitui tanto um princípio reitor como uma pauta interpretativa. Veja, o princípio democrático, ele é um princípio hermenêutico para o sistema interamericano. Os direitos devem ser interpretados de acordo com o princípio democrático, por isso que ele é transversal. Olha a potência que a gente tem aqui para fazer vários debates, né? Continuando no artigo 50, no parágrafo 56. Como princípio reitor, articula a forma de organização política eleita pelos Estados americanos para alcançar os valores que o sistema quer promover e proteger, entre os quais se encontra a plena vigência dos direitos humanos. Como pauta interpretativa, como princípio hermenêutico, brinda uma clareza de orientação para a sua observância através da divisão de poderes,
e o funcionamento próprio das instituições democráticas dos Estados-parte no marco do Estado de Direito. Então, a gente tem aqui, ó, o tripé conversando. Por isso, gente, que a Corte entende que o artigo 23, parágrafo 1º da Convenção, estabelece que todos os cidadãos devem gozar dos direitos e oportunidades a participar da direção dos assuntos políticos, diretamente ou indiretamente, ou por seus representantes livremente eleitos, votar e ser votado, características do voto, acessar as funções públicas do país. A diferença de outros artigos da Convenção. O artigo 23 estabelece que os seus, de modo diverso dos demais artigos, o 23 estabelece para os titulares que eles não só devem gozar dos direitos, como devem gozar das mesmas oportunidades. E esse termo implica a obrigação de garantir, com todas as medidas positivas, que a pessoa formalmente titular desses direitos tenha a oportunidade concreta de exercer esses direitos. Daí o Estado tem que entregar de modo positivo, aí a gente convoca a obrigação geral de respeito no aspecto positivo, respeitando o princípio da igualdade e não discriminação, para que todos possam exercer não só dos mesmos direitos, como das mesmas oportunidades. Gente, a gente podia continuar aqui mais 3 horas falando sobre isso, né? A gente também tem que essa opinião consultiva vai trazer o tema dos princípios da democracia representativa, analisando aqueles dispositivos que eu já trouxe para vocês da Carta da OEA e já dei alguma explicação. Mas, assim, eu queria parar por aqui, né? Esses 50 minutos que eu jurava que na minha cabeça não iam ser mais que 30, para vocês também poderem trazer as dúvidas, o que entenderam, e aí, nesse ponto, em respeito aí à intimidade da galera, eu vou fechar a gravação do vídeo, que eu pretendo disponibilizar, tá bem? E aí, quero que vocês fiquem muito à vontade, eu sou figurinha fácil de encontrar, Instagram, e-mail, tem o site, é bem tranquilo de me acessar para a gente continuar essa troca de ideias.